Então, amados, vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo de número 23. Aleluia. A igreja está contente, a igreja está feliz. Aleluia. Nós vamos ler apenas o versículo de número 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. Eu vou ler mais uma vez. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede a saída da vida. Eu vou ler novamente, eu quero que a igreja repita comigo. Amém? 1, 2, 3. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. Amém, queridos? Podeis sentar, fique à vontade. Enquanto você senta, se você puder glorificar a Deus, glorifique a Deus. Amém? Já carinhosamente, olhe para o seu irmão, diga assim, olhe para a pessoa que está do seu lado, diga assim: que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Amém? Diga para ele, isso vai fazer ele se alegrar. Amém? A pessoa que está do seu lado vai ficar contente. Aleluia, por você cumprimentar ele desta forma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Amados, nós lemos um versículo aonde trata de um assunto que é de extrema necessidade para que todos nós venhamos a colocar em prática aquilo que foi ensinado pelo escritor aos Provérbios. Então ele escreve esse versículo e aqui fica um alerta para nós. Nós temos muitas coisas que nós podemos guardar, coisas boas que nós podemos guardar. Existem coisas que nós guardamos tanto tempo e que às vezes a gente acha que não vai mais nem usar, e quando a gente menos espera, o que acontece? A gente precisa daquele que está guardado, vai lá, busca e usa. Ou seja, de tudo que nós devemos ter guardado, seja lá em casa ou em nossa mente, naquele baúzinho que nós temos alguns segredos guardados lá, né? Precisamos guardar, irmãos, principalmente o nosso coração. O nosso coração, ele precisa ser guardado e sempre bem guardado, porque a Bíblia diz que é dele que procede os rudimentos, as saídas para a vida. Então a gente sabe que não é muito fácil a gente guardar o nosso coração como nós gostaríamos de guardar. O apóstolo Paulo, ele disse que desejava em si fazer coisas boas, agradáveis, mas que não era possível isso. Não era possível. E ele tinha mais facilidade em errar do que em acertar. Mas eu quero pegar, com base nesse versículo que a gente leu, e destrinchar um trechozinho aqui, onde nós podemos ser muito mais abençoados, onde nós podemos ser muito mais felizes, se nós decidirmos guardar o nosso coração. Se nós conseguir guardar o nosso coração, nós vamos ter sucesso em tudo que nós premeditarmos para nós, em tudo aquilo que nós quisermos. A gente sabe que Deus, ele é o nosso patrocinador, ele que realiza os nossos sonhos. E a gente sabe que a maioria dos nossos sonhos, ela está, aleluia, interligado ao nosso coração. O nosso coração deseja e
quando o nosso coração deseja, aleluia, quando o nosso coração deseja, isso significa dizer que nós devemos ter cuidado, porque nem tudo que o coração deseja é bom. Por exemplo, o salmista ele disse: eu guardei a tua palavra no meu coração. Para quê, irmãos? Para quê, irmãos? Veja que maravilha. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós também estamos guardando o nosso coração. Aleluia. Quando a gente pega o versículo de número 18, o versículo de número 18 desse capítulo 24, ele diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? Então, a gente começa aqui agora a entender a importância e o significado de se guardar o coração. O coração, irmãos, ele é algo muito mais além, ele vai muito mais além do que o entendimento humano possa aceitar. O entendimento humano, ele é pequeno para entender o coração. Existem alguns provérbios folclóricos sobre o coração, onde diz que o coração é terra que ninguém anda, né? Os irmãos conhecem esse provérbio, não é bíblico, é folclórico. Dizem que o coração esconde segredos aonde ninguém pode esquadrinhar, ninguém pode chegar até ele, e isso é o nosso coração. Então a gente entende que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia se tornar perfeito. Ou seja, existem muitas coisas nos nossos corações que nós precisamos arrancar, que nós precisamos extrair, que nós precisamos tirar. Por que nós precisamos fazer isso? Porque algumas coisas que estão nos nossos corações, algumas coisas não é boa. Existem raízes de amargura que ela vai para o coração. E essas raízes de amargura no coração, ela pode afetar os bons costumes. Ela pode afetar até mesmo, aleluia, os nossos olhares, os nossos caminhares. Essas raízes de amargura que existem dentro do coração, ela pode fazer com que a gente chegue a perder o alvo, a perder o itinerante, aquilo que nós queremos para nós, por causa daquilo que está guardado no coração, a gente pode chegar a perder. Por isso que o nosso coração, ele tem que ser blindado, e blindado pela palavra de Deus. Aleluia. Então nós precisamos entender que o nosso coração, ele não se torna sadio do dia para a noite, mas quando a gente volta um pouco ao Velho Testamento, Samuel já nos adverte que quando nós nos entregamos, quando nós nos voltamos para Cristo, para Deus, ele troca o nosso coração. Ele tira um coração de pedra, rancoroso, né? Aquele coração endurecido, tipo o coração de Faraó, né? E nos dá um coração de carne. O que é isso? Um coração quebrantado. Por quê, irmãos? Porque a gente sabe que a circuncisão, ou seja, o que é isso? A aceitação de Deus para com o homem era feita através da circuncisão. Então, ao Novo Testamento, a nova aliança, né? A nova aliança, essa circuncisão, ela é feita hoje através do coração. Então, a aceitação de nós para com Deus, ela está no coração, ela procede do coração. E nós precisamos entender que quando isso acontece, significa dizer que nós estamos, aleluia, começando a entender o que é que a palavra de Deus quer para nós.
O que a palavra de Deus quer para nós? Nesse mesmo texto, nós encontramos, aleluia, no versículo 24, o seguinte: Provérbios 4, 24 diz assim: desvia-te, ou desvia de ti, depende da tradução, desvia de ti a perversidade da boca. Desvia de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios. Olha para mim, a perversidade da boca ou a corrupção dos lábios, irmãos, ela vem da onde? Ela vem pelos olhos? Não, isso nasce aonde? No coração. Nasce no coração. Então nós precisamos cuidar do coração. Nós precisamos guardar o nosso coração desses rudimentos de perversidade que possa vir assolar o nosso coração. Quando nós não éramos cristãos, quando nós não conhecíamos a Jesus, quando nós não tínhamos compromisso nenhum com a palavra dele, isso não tinha importância. O nosso coração era o melhor lugar para guardar mágoa, guardar ódio, guardar rancor, né, irmãos? Mas hoje não. Hoje nós precisamos guardar o nosso coração da corrupção, guardar o nosso coração das maldades, guardar o nosso coração de desejar aquilo que não reflita a presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Por isso o salmista ele nos adverte, guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Aleluia! No Salmo 14 ali, o salmista ele faz outra indagação. Ele diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Veja, o salmista ele guardou o coração dele, ele sabia como blindar o coração dele, para que no coração, aleluia, não pudesse ser infiltrado a mágoa, não pudesse ser infiltrado os desejos carnais, que não pudesse ser infiltrado as perversidades. Amém? Então, quando ele diz isso, ele está dizendo que nós precisamos guardar, aleluia, ou desviar-se de toda a perversidade, que nós precisamos nos guardar de toda a corrupção dos lábios. Por quê, irmãos? Por quê? Porque muitas vezes nós, ou alguns irmãos que nós conhecemos, confessam com seus lábios, com a sua boca, de que eu tenho Deus no meu coração. E a gente ouve os irmãos às vezes dizem isso: eu tenho Deus no meu coração. Mas eu pergunto para você, basta só ter Deus no coração? Não! Deus tem que estar no coração, tem que estar na mente, tem que estar, sabe, no corpo. Deus tem que estar na vida do crente. Deus tem que ser, aleluia, o preenchimento da tua vida. Aleluia, porque Ele vai além do teu coração. Aleluia. Quando nós achamos que nós temos Deus no coração, o salmista está dizendo: eu tenho a palavra de Deus no meu coração. A Bíblia diz que nós somos casa de Cristo e templo e morada do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que nós precisamos nos blindar, amados, das coisas boas, das coisas sadias. Aleluia. Para que olha o que é que nós precisamos guardar no nosso coração? A palavra de Deus. E por que devemos guardar a palavra de Deus nos nossos corações? Porque alguém vai procurar você, alguém vai bater na tua porta, alguém vai olhar para você pedindo socorro. Que socorro é esse? Uma palavra, uma única palavra. Aquela pessoa, ela pode mudar, aleluia, a história dela, ela pode mudar a vida dela, ela pode mudar a forma de pensar, ela pode mudar os seus conceitos diante as adversidades que são oferecidas, aleluia, aleluia, pelo cotidiano. Glória a Deus. Aleluia. Então nós acreditamos que no coração não pode ser guardado qualquer coisa.
No coração só pode ser guardado aquilo que alimenta a tua vida espiritual, aquilo que faz de você homens e mulheres sadios na presença de Deus, homens e mulheres verdadeiras na presença de Deus. Aleluia, aleluia. A gente precisa continuar se desviando do mal, porque uma das maiores recomendações para os nossos dias é que quem é santo se santifique mais, e quem é sujo se suje mais. Então nós precisamos a cada dia continuar nos purificando, continuar, aleluia, lavando as nossas vestes. Precisamos a cada dia continuar nos santificando. Por quê? Porque Deus é santo, e cada um que se chega a Ele, que se chegue em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia. Então nós temos essa dádiva, irmãos. Nós temos as condições de ser homens melhores, de ser mulheres melhores a cada dia, de dar o melhor para Deus. Eu tenho certeza de uma coisa: se você decidir isso, você vai sair daqui dizendo: eu quero ser melhor. O meu coração não tem mais espaço para mágoa. O meu coração, ele agora vai ser deliberado, ele vai ser aberto, escancarado para quê? Para o perdão. Então, quando é que nós não perdoamos ninguém, irmãos? É quando o nosso coração está contristado. É quando o nosso coração ele está ferido, magoado. E nós precisamos justamente não guardar isso no coração. Guarda a palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus. Quando você guardar a palavra de Deus, você vai entender que um dos ensinamentos de Jesus para nós, aleluia, não diretamente com palavras, mas com ações, porque você sabe que a atitude fala mais do que mil palavras. Uma coisa é eu dizer que te amo e não provar. Outra coisa é eu não abrir a boca para dizer que te amo e provar que amo a igreja, provar que amo os irmãos, né? Com o amor de Cristo. Isso é muito mais louvável. Então, queridos, o que é que acontece? Aleluia. O versículo de número 25, ele diz uma coisa que nós precisamos entender claramente. Ele diz o seguinte: no versículo 25, ainda do capítulo 4, ele diz: os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Aleluia. Aleluia. Deus está dizendo assim, em outras palavras: ei, é olho no olho, meu irmão. Deus está dizendo: ei, é olho no olho. Os olhos, os teus olhos olhem direto, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. O que é isso? Nós não podemos, irmãos, andar de cabeça baixa. Quando nós andamos de cabeça baixa, nós ficamos parecendo aqueles crentes coitadinhos. Você já viu isso? Não, coitadinho, meu Deus, é sempre cabisbaixo, sabe? Parece que dentro de casa o casamento não vai bem, né? A despensa está vazia. Você pode estar cheio de dinheiro no bolso, você anda de cabeça baixa, o camarada acha que você está liso. Você anda de cabeça erguida, todo mundo fala assim: esse cara é chibado, esse cara é. Por quê? Porque você não está querendo passar a tua imagem para a sociedade. Quando você anda de cabeça erguida, você está passando a imagem de Jesus para aquele que possa lhe enxergar. Onde você passar, as pessoas vão ver você de cabeça baixa. Satanás quer que você ande, aleluia, de cabeça baixa, mendigando, choramingando, sabe, com o coração ferido, magoado, com o coração, aleluia, entristecido. Mas Deus quer que você ande de cabeça erguida, com o coração limpo, com a boca, aleluia, falando do que convém. Sabe por quê, queridos? Porque
nós sabemos que a nossa boca ela pode abençoar ou amaldiçoar. E de onde é que vem o intento da bênção? Vem do coração. E de onde é que vem o intento da maldição? Vem do coração. Aleluia. Vem do coração. Então nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos blindar. Se nós, de tudo que nós guardarmos, guarda também o teu coração. Aleluia. Aleluia. Guarda o teu coração. Existe uma realidade no meio de nós cristãos, principalmente século 21, irmãos. Século da evolução, internet, né? Coisas boas. Precisamos guardar o nosso coração. Algumas vezes a internet, as redes sociais, elas nos ajudam, em outras elas nos atrapalham. Eu não estou aqui para falar de mal de rede social, pelo contrário, eu uso rede social. Nós temos canal no YouTube, nós temos um Facebook da igreja, tá? É só você entrar lá, você vai ver. Então, o que é que eu quero dizer? É que quando nós pegamos as redes sociais para trabalhar, para estudar, amém? Quando nós baixamos um link de uma rede social para ouvir, isso é muito bom. Mas quando nós vamos numa rede social e perde tempo nas redes sociais, escutando fuxico gospel, isso vai para o Brasil todo agora, todo mundo vai saber disso. Quando a gente perde tempo ouvindo fuxico gospel, nós estamos perdendo tempo de se consagrar com Deus. Quando nós estamos nas redes sociais ouvindo mexerico de cristão com cristão, nós estamos perdendo tempo de se tornar homens e mulheres melhores para Deus. Nós estamos perdendo tempo de blindar o nosso coração das malícias, das maldades. A gente não foi chamado, irmãos, para estar perdendo tempo em redes sociais com qualquer coisa não. A gente vai na rede social ouvir a pregação, né, irmãos, de um pastor. Tem muitos pastores bons aí pregando, pastores dando mensagens abençoadas. Eu ouço mensagem de muitos pastores que eles nem me conhecem, sabem nem que eu existo, mas eu estou lá ouvindo as pregações dele. Sabe por quê? Porque uma palavra que aquele homem disse vai me alimentar. Um versículo da Bíblia que eu ouvi vai me alimentar. Isso vai blindar o meu coração das maldades, das malícias, sabe? Dos fuxicos. Porque, irmãos, a gente passa o tempo todinho nas redes sociais ouvindo historinhas de carochinha. Porque a maioria das coisas que saem nas redes sociais é mentirosa. É mentirosa. A maioria das coisas. Então, nós estamos transmitindo muitas vezes o que nós vimos no Face, no Instagram, no Twitter, e que é mentira. E quando a gente ouve uma mentira ou algo sem fundamento e a gente transmite isso para alguém, nós estamos alimentando quem? O diabo. Ele que é o pai da mentira. Então nós devemos fazer o que, queridos? Fechar nossa boca, orar a Ele, buscar Ele, exaltar Ele, adorar Ele, blindar o nosso coração do mal, frear a boca do mal, adorar Ele, exaltar Ele, glorificar Ele, porque para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Então, o que é que nós aprendemos aqui? Que os nossos olhos têm que ter uma direção. Nós aprendemos, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que a nossa mente, ela funciona como um HD. Um HDzinho, aqueles discozinhos rígidos lá. Que ele grava muita coisa. Ele grava muita coisa. Então, existem coisas que nós queremos colocar no nosso HD, sabe? E que não dá mais para guardar. Sabe por quê? Porque a gente está cheio de tanta coisa que a gente passou, perdeu tempo vendo, né? Por exemplo, a gente passa aí
2 horas aí, 1h40 assistindo um filme, né? E a tua mente ela está gravando aquelas cenas, a tua mente está gravando aquelas imagens. E depois a gente assiste uma novela, tua mente está gravando, né? o teu HD está gravando aquelas imagens. Tá? Eu não estou dizendo aqui que eu sou contra a novela, não estou falando isso. Eu estou falando que nós precisamos limpar as nossas mentes, pegar a nossa mente aqui no nosso disco rígido e colocar apenas a palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Ok? Outro dia chegou um camarada para mim e falou o seguinte: pastor, eu vi na internet um pastor lá pregando o seguinte, dizendo que dízimo não está na Bíblia. Eu falei: você ouviu isso aonde? Ele falou: na internet. O pastor estava lá ensinando. E eu falei: e você? Ele disse: pastor, ele me ensinou direitinho, pastor. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho que não tem dízimo na Bíblia também mais não. Eu acho que esse negócio de dízimo está realmente, pastor. Foi só no Velho Testamento. E eu perguntei para ele: o que você está fazendo dentro da igreja aqui? Sabe? Falei para ele bem carinhosamente assim: o que você está fazendo aqui? Pastor, nós somos crentes, né? E tal. Eu falei: tá bom, então vamos fazer o seguinte. Já que você ouviu esse camarada dizer que não acredita em dízimo, que dízimo na Bíblia não existe mais, era Velho Testamento, era a época da lei, né? Então vamos fazer o seguinte: tu está pisando aonde? Ele falou: na igreja, estou dentro da igreja. Eu falei: então você tem que sair de dentro da igreja, porque isso aqui foi comprado com dízimo dos fiéis. Foi comprado com dízimo. Você não pode participar de dízimo. Outra coisa, quando você está na igreja, você usa sanitário? O sanitário foi comprado com dinheiro dos fiéis. Você bebe água da igreja? A água, você não pode tomar mais água da igreja também não, meu irmão. Foi comprado com o dízimo dos fiéis. Sabe, se você chegar lá no meio da rua, ficar lá na frente, lá na calçada da igreja, você vai ter que ir para o meio da rua, porque da calçada para cá foi comprado com dinheiro dos fiéis. Aleluia! Você é contra o dízimo e a oferta? Então foi o seguinte: você agarra para esse pastor, vai lá congregar com ele, porque aqui só fica quem é dizimista, só fica quem é fiel, só fica aquele que tem coisa boa na mente e no coração. Perdão tempo, irmão, de estar estudando a Bíblia, de estar aprendendo o que é bom, aí vai para uma rede social ouvir crente falar mal de crente. Eu pergunto para você: está certo isso? Não. Sabe por que ele foi ouvir crente falar mal de crente? Porque ele não estava de joelho, porque ele não era crente, porque ele ainda não teve um encontro com Jesus, porque o coração está cheio de mágoa, porque o disco rígido dele, quando ouve a verdadeira palavra, não tem mais como encaixar, porque está poluído. Mas nessa noite nós estamos sendo blindados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus está te blindando nessa noite. Aleluia! E nós só vamos dar ouvido aquilo que é bom. Aleluia! Nós vamos fazer como o salmista Davi: eu guardarei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia! Então, queridos, nós temos a condição de fazer o que é certo, de aprender o que é certo. E está aqui o manual do crente. Esse é o manual do crente. É aqui que nós precisamos entender que está a fonte para todas as nossas respostas, para todas as nossas perguntas. Qual é a tua dúvida? Não vai lá no Dr. Google não, rapaz, que o Dr. Google de vez em quando está te enganando, ok? Nem tudo que está é verdadeiro. Agora aqui, meu irmão, ó, não tem falsidade, não tem hipocrisia, não tem mentira, não tem meio termo, não tem mistura. Tem um negócio de uma mistura por aí, meu irmão. Mas eu quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus, ela é pura, ela é limpa, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela é mais penetrante que a espada de Deus homens. Ela vai aonde o homem não vai, ela vai aonde o médico não vai, ela vai aonde eu e você não pode ir. Ela vai esquadrinha, pega a resposta e traz de volta para mim e você. Aleluia! Aleluia, Jesus! Nós precisamos entender isso, que o nosso coração, ele tem que estar blindado de tudo. Aleluia! Nós temos que entender que a nossa mente tem que estar cheia de coisas